Boa tarde, tudo bom? Gente, meu nome é Karina e sou esposa do Dr. Otávio e eu vim aqui para ajudar um pouco. Eu estou ajudando ele nas redes sociais e as perguntas chegam e a gente não dá conta de responder. Então eu bolei esse esquema, a gente conversou bastante de perguntas e respostas para tentar ajudar. Todas as perguntas que chegam, tentar responder e de uma maneira mais leve e dinâmica, tá? Como nós estamos no Outubro Rosa, o foco vai ser Outubro Rosa. Então eu gostaria, não sei se eu chamo de doutor ou de você, mas eu gostaria que você falasse o que é o Outubro Rosa e quando que ele começou um pouco desse movimento. Né? Sim. Isso. O Outubro Rosa, na realidade, ele é um movimento de conscientização para o enfrentamento do câncer de mama. Ele começou, na realidade, em 1990, na década de 90, em Nova York, especificamente, para um grupo de mulheres vestindo rosa, fez uma corrida para a cura, querendo, na realidade, divulgar a importância de se diagnosticar precocemente o câncer de mama. E isso traria maiores chances de cura da doença. E no final dos anos 90, início do século 21, o movimento se difundiu pelo mundo inteiro e hoje é de fato um movimento mundial. Nossa, é recente então. Ele é recente, é absolutamente recente. No Brasil, eu acho que ele ganhou mais força mesmo há 10 anos, aproximadamente. Legal. E qual é a importância que você vê como oncologista desse tipo de evento? Esse tipo de evento ele é importante, ele é muito importante, porque na realidade a gente traz para discussão assuntos que carregam estigmas, que carregam mitos. Então, trazer para a população informações sobre uma doença temível como o câncer é absolutamente relevante. E falar, obviamente, que existem técnicas para diagnóstico precoce, que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Isso vai fazendo com que a doença se torne mais conhecida e a gente vai desmistificando algumas coisas que ela carrega como estigmas. O que eu percebi muito nas últimas lives que a gente fez foi que realmente eu acho que existe essa rede de apoio muito forte. Muito. Então isso, quando a pessoa descobre um tumor, descobre um câncer de mama, o fato de todo esse movimento, dessa rede de apoio, as mulheres ficam mais tranquilas de enfrentar a doença, não sei se essa é a palavra correta, mas se sentem mais acolhidas, tem menos vergonha de falar. Isso é real, né? Isso é real. Eu falei bastante disso nas lives, porque a experiência pessoal acaba influenciando outras pessoas. Isso é muito interessante. Isso a gente sabe até do ponto de vista científico, que compartilhar experiências facilita o entendimento, entendeu? Porque a pessoa se coloca no lugar daquela que está passando. E existem grupos, né, de pessoas que enfrentam a mesma doença em fases diferentes do enfrentamento. E é muito, muito importante que esse tipo de ação seja divulgada e difundida. E as redes sociais estão aí para isso. Eu não tenho dúvida disso. O que eu percebi muito depois que fizemos essas lives é que pouco se fala, tá, do câncer de mama em homens. E isso também é uma realidade. Então recebemos aí pelos directs, por caixinhas de perguntas, muitas perguntas do câncer de mama em homens, tá? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É possível, senhor, né? É possível realmente o homem ter câncer de mama? Ele não tem a mama. Sim, antes de responder, realmente me surpreendeu o tanto de pergunta e preocupação com esse assunto. Realmente nós recebemos muitas perguntas sobre isso e indo direto à resposta, sim, é possível. O câncer de mama não é uma doença exclusivamente do sexo feminino. Existe a possibilidade do homem ser portador do câncer de mama porque o homem tem tecido mamário atrofiado, mas existente. Então, é importantíssimo que se fale que o câncer de mama no homem pode aparecer. Mas é menos comum, é muito mais comum nas mulheres. Muito mais. Para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama,
nós vamos ter um homem diagnosticado, entendeu? Essa é a proporção, aproximadamente. Então, se a gente prevê no Brasil, atualmente, uns 66 mil casos de câncer de mama nas mulheres, nós vamos ter 6 mil casos de câncer de mama. Então tem que falar um pouco sobre isso Tem que também. falar. O homem também não pode ter essa vergonha, esse estigma em relação à doença, lógico né? que não. O câncer de mama em homem, ele é parecido com o da mulher? Como é o diagnóstico? É palpável também? O homem também deve... Sim, ele é muito parecido. No aspecto clínico, ele se manifesta como um nódulo palpável na topografia mamária ou na região axilar, a exemplo do que acontece com as mulheres. Então, do ponto de vista de manifestação clínica, é a mesma coisa. Parte do desenvolvimento dessa doença acontece silenciosamente, como acontece na mama feminina. Agora, a mama masculina, por ser menor, acaba sendo mais fácil a detecção. E quais os exames? A gente faz a mamografia. E para o homem, que exame que é feito? Além dele palpar... Sim, assim, não tem um exame de rastreamento para o homem, né? O que se recomenda é que o homem, conhecendo o próprio corpo, ao notar que exista um nódulo na região da mama, ele procure ajuda. Nem todo nódulo na mama significa câncer, tá? Mas se há um nódulo palpável, ele precisa ser investigado. Tá? E o tratamento no homem, assim como na mulher, é muito parecido? A mulher tira, às vezes, um pedaço, tem que tirar mama, químio, rádio. Como é no homem esse tratamento? Exatamente igual. O homem, assim, o que a gente faz para o câncer de mama masculino é o que a gente aprendeu com o tratamento do câncer de mama feminino. Então, a cirurgia é o procedimento potencialmente curativo da doença. Alguns casos vão precisar de complemento com químio, com rádio e com hormonioterapia, tá? Depende das características histológicas daquele tumor, entendeu? Então, para cada caso vai ter um tratamento específico, mas não difere do tratamento oferecido para as mulheres. Qual é a principal diferença do câncer de mama masculino para o câncer de mama feminino? Assim, do ponto de vista anatomopatológico, não existe diferença. É a mesma doença. É uma doença de origem no ducto mamário, por exemplo, ou no lobo mamário, com suas características clássicas que a gente já conhece no câncer feminino. Agora, existe uma probabilidade maior do câncer de mama no homem ter um componente hereditário, tá? Então, existe um componente maior dessa doença ter sido herdada, e maior dela ser transferida para a geração seguinte. Tá certo. E o câncer hoje de mama é uma doença altamente curável se diagnosticada a tempo. Sim. Isso também no homem ou na mulher, ou por ser com câncer de mama em homem ele é mais grave, Não, assim, não tem propriamente uma correlação com a gravidade. O que eu posso dizer é o seguinte, como existe uma probabilidade maior de uma doença hereditária no homem, né, nós precisamos estar atentos, inclusive, para o aconselhamento genético. Mas, assim, não podemos, de forma franca, fazer essa correlação, é mais grave cá ou acolá. Até porque o câncer de mama, ele é muito heterogêneo. Existem vários tipos, né? Vários tipos, existem vários subtipos, né? Então, tem tumores de mama que expressam receptores de estrógeno e progesterona, isso vale para o homem ou para a mulher. Tem tumores de mama que expressam uma oncoproteína de membrana chamada HER2. O índice de proliferação celular varia muito. Tem tumores que não expressam receptores ou não encontramos alvos nenhum, né? Alvos algum, de modo que tem um nome específico, são os tumores triplo negativos. Então é isso que caracteriza a gravidade. Cada tumor desses determina o tipo de tratamento. Para cada tipo, um tratamento específico, tá? Dependendo do contexto, às vezes o tratamento para um tipo é cirurgia de cara e depois um complemento. Ou o contrário, primeiro um tratamento com quimioterapia, seguido de cirurgia. E a mulher é aconselhável ela fazer a mamografia depois dos 40 anos, né? Por que depois dos 40? Eu vejo que muitas mulheres têm essa dúvida. Por que eu não posso fazer antes dos 40, né? Assim, do ponto de vista populacional, a recomendação é a partir dos 50 anos, tá?
porque, lógico, a gente tem que levar também em conta o custo-benefício de se rastrear na população de uma forma geral. Agora, se possível, começar aos 40 é importante para conhecer a característica da mama daquela paciente. E tem mamas, por exemplo, que são muito densas, que vão ser melhor avaliadas com ultrassom. Então, rastrear precocemente, aos 40, para quem não tem um histórico familiar forte ou não tem nenhuma suspeita de um câncer hereditário, é possível, porque a gente tem uma imagem de base da mama daquela mulher, entendeu? E a mamografia antes dos 40 anos não precisa? A mamografia antes dos 40 anos em situações em que a paciente palpa alguma coisa, ou na sua consulta rotineira com o ginecologista é detectado algum problema, tá? Não é rotina se fazer rastreamento antes dos 40, né? Agora, para populações específicas, com mutações, por exemplo, naquela família de genes BRCA, essas mamas são avaliadas precocemente. E não é nenhuma loucura você já ter ouvido falar de pacientes que já fizeram cirurgias profiláticas, tá? Porque como foi o caso lá da Angelina Jolie. No caso da Angelina Jolie, exatamente. Existe uma mutação hereditária consagrada numa família de genes chamada BRCA, e a conduta padrão para essa situação é fazer a mastectomia redutora de risco. Então ela opera as duas mamas para diminuir o risco de câncer de mama e opera também os ovários para diminuir o risco de câncer de ovário. Quanto tempo o câncer de mama demora para se manifestar? A mulher às vezes descobre que já está com ele há um tempo. Existe esse tempo? Assim, na realidade, a resposta depende do tipo de tumor, né? Tem tumores que têm um crescimento muito indolente e começam, obviamente, microscopicamente e até se tornarem macroscópicos, perceptíveis a um exame de imagem, pode demorar até anos. Agora, existem tumores mais agressivos, com um alto índice de proliferação celular, que pode se manifestar no intervalo até menor do que um ano, tá? Então, existe uma situação em que a mulher tenha feito uma mamografia num determinado ano, no ano seguinte aparece Em alguma das lives, eu não lembro qual delas falou isso, que foi no intervalo de um ano e meio. Eu acho que 2 anos foi numa das lives que não lembro se foi da Cíntia ou da Thalissa. Exatamente, mas que estava fazendo a... Exatamente. Em 2 anos apareceu uma imagem que não existia, entendeu? Então, nesse intervalo, a doença se manifestou, né? Tornou-se detectável por um exame de imagem, e aí a conduta foi tomada adequadamente. E quanto mais precocemente se diagnostica, mais chances de tratamento. Mais chances de tratamento, mais chances de cura. Não necessariamente... Porque quanto mais grave o tumor, mais agressivo ele está. Sim. Quanto mais tempo passou, né, na verdade. Sim, porque aí existe a possibilidade dessa doença ter percorrido alguns caminhos e se alastrado pelo corpo. Primeiro pela corrente linfática, depois pela corrente sanguínea. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de detectar ainda no momento que a doença é localizada. E isso faz diferença, faz muita diferença, né? Tem paciente que opera doenças muito pequenas e que não vão precisar de nenhum complemento com químio, por exemplo. Pode optar por uma cirurgia conservadora e faz radioterapia, e se for o caso, tomar 5 anos de comprimido que é a hormonioterapia, como exemplo, né? Agora, tumores mais avançados ou mais agressivos vão precisar de tratamentos mais longos. Tá certo. Então, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que foram perguntas que eu anotei aqui que apareceram. A gente vai fazer isso em outros casos. Tenho até outros temas aqui que eu gostaria de abordar, mas a princípio eu acho que é isso. E falar um pouco da mamografia, eu também quero fazer só sobre isso. Mas não sei se tem alguma coisa importante. Eu acho que é chamar atenção mais pelo câncer em homens, né? De importante, eu acho que lembrar que o Outubro Rosa é um mês de conscientização ao combate do câncer de mama, né? Como eu disse no início, esse tipo de evento ajuda a desmistificar muita coisa, faz com que a gente entenda mais de uma doença relativamente comum
e que precisa ser conhecida para ser encontrada, né? E aí as pacientes precisam saber que o tratamento depende da fase em que a doença é diagnosticada, elas precisam saber que o tratamento não é o mesmo para todas as mulheres, elas precisam saber que existe sim câncer de mama em homem, né? Aliás, os homens precisam saber disso, porque muitos não sabiam, e precisam saber que tem um monte de avanço na medicina que transformou o tratamento num tratamento mais personalizado, tá? E isso é importante, porque parte dos estigmas que a doença carrega também estão relacionados ao tratamento oncológico. Que é um tratamento sofrido, né? Exatamente, ficou com essa imagem, né? Mas não necessariamente, nós vimos isso nas lives, que elas passaram pelo tratamento de uma forma muito positiva. Muito mais leve do que aquilo que elas imaginavam. Elas tiveram seus sintomas, enfrentaram os clássicos sintomas do tratamento, mas ambas disseram que foi até mais brando do que imaginavam, né? Então é isso aí, acho que é isso. Vamos lá, vamos ver outros temas e nós vamos colocando por aqui. Eu acho que é uma forma prática da gente conversar mais informalmente, né? Desmistificando a oncologia, né, que a gente tem Descomplicando a oncologia, exatamente isso. Então tá bom. Obrigada, gente. Valeu, obrigado.